Comprar um carro ou andar de Uber? Qual é a melhor opção financeira? Será que ainda vale a pena ter um carro próprio? E nesse vídeo eu vou tentar responder uma dúvida bastante comum entre aqueles que estão pensando em comprar um carro. Afinal, diante de tantas opções de aplicativos de carona, será que ainda vale a pena comprar um carro próprio? Se esse tema chamou a sua atenção, então vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal e fique por dentro de todas as novidades que publicamos aqui ao clicar no sininho ao lado do botão da inscrição. Da mesma forma que uma casa, ter um carro próprio é o sonho de várias pessoas. Muitos anseiam em ter o próprio veículo e fazem de tudo para conquistar esse objetivo. Porém, alguns acabam fazendo isso sem pensar se realmente estão escolhendo a melhor opção para o seu bolso. Afinal, na maioria das vezes o carro funciona como um passivo, gerando despesas e mais despesas para o seu dono. É por isso que nos próximos minutos eu quero fazer uma breve reflexão, mostrando alguns pontos importantes a serem tratados a respeito desse assunto. Porém, eu vou logo avisando. Não existe uma resposta pronta e única para a pergunta: vale a pena comprar um carro? Dependendo da situação e das suas necessidades próprias, comprar um carro pode ou não ser um bom negócio. É preciso avaliar cuidadosamente o custo de um veículo para entender se ele se encaixa ou não dentro da sua realidade. Falando no custo, esse é o primeiro ponto que eu quero discutir aqui. Ao tratarmos sobre gastos, eu estou falando, no universo de ter um veículo, de custos como IPVA, gasolina, seguro, licenciamento, multas, estacionamento e manutenção do veículo, mas eu sei que podem existir alguns outros. Porém, ainda há aspectos que não são considerados por muitas pessoas que estão pensando em comprar um carro. Esse é o caso claro da depreciação, que nada mais é do que a desvalorização que incide sobre o veículo com o tempo. Também é preciso levar em conta o custo de oportunidade. O que é isso? É o quanto dinheiro usado para comprar o carro estaria rendendo se estivesse aplicado em um ativo sem risco algum, como por exemplo o Tesouro Selic. Para te ajudar nesse sentido, eu ofereço aqui uma breve simulação. Então, tome nota comigo. Vamos considerar o preço de um Chevrolet Onix 0 km, que é o carro mais vendido no primeiro semestre desse ano. Esse modelo custa na faixa de R$ 50 mil. Porém, utilizando um simulador de financiamento online, eu descobri que esse mesmo carro pode ser adquirido por uma entrada de 15 mil, mais 48 pagamentos mensais de R$ 1.100. Se você seguir pelo caminho do financiamento, ao final dele você terá pago quase R$ 70 mil por esse carro. Caso contrário, seu custo será de R$ 50 mil. Guarde muito bem esses números. Para esse modelo, o IPVA fica na faixa de R$ 2 mil por ano. O seguro médio pode ser estimado como R$ 3 mil ao ano, embora esse valor varie muito de acordo com o perfil do motorista e da região. Como esse é um carro 0 km, a depreciação inicial é mais alta, podendo chegar a 20% só de tirar ele da concessionária, ou seja, quase R$ 10 mil na largada. Podemos ainda considerar valores médios para gastos de combustível, estacionamento, multas e manutenção. Gastos com combustível, R$ 1.500 por ano. Gastos com estacionamento, R$ 1.200 por ano. Gasto com multas, R$ 1.000 por ano. Gastos com manutenção, R$ 1.000 por ano. Somando tudo isso, temos um gasto médio que pode passar facilmente de 15 mil ao ano. Mesmo se você for um motorista que não utiliza estacionamentos e não toma multa porque dirige com muito cuidado, os custos ainda assim são relevantes. Isso sem levar em conta o custo de oportunidade desse dinheiro. De acordo com a nossa calculadora da taxa Selic, esse mesmo valor aplicado a uma taxa atual, olhando os últimos 12 meses, teria rendido juros de aproximadamente R$ 1,5 mil, ou seja, R$ 1.500. Tudo isso pode assustar, mas é a realidade de quem pensa em comprar um carro novo. É claro que esses valores podem ser bem diferentes dependendo do modelo, do ano, do estado do veículo que você pretende comprar e do simples fato de você optar por um veículo novo ou por um seminovo. Mas o que eu quero fazer aqui é que você entenda o raciocínio por trás da conta.
Por isso, é preciso prestar muita atenção e colocar na ponta do lápis o real custo de um veículo próprio. Fazendo as contas, pode ser que você até chegue à conclusão de que é melhor contar com métodos alternativos de transporte, que, na minha experiência como planejador financeiro, acaba sendo a decisão mais correta sempre do ponto de vista financeiro. Anota isso, do ponto de vista financeiro, não do ponto de vista total. Eu já vou falar mais sobre isso. Falando em métodos alternativos, esse é o próximo ponto que eu quero abordar nesse vídeo. Graças aos avanços tecnológicos que presenciamos recentemente, hoje podemos contar com diversos métodos alternativos de transporte. Esse é o caso de aplicativos de carona, em que o Uber acaba sendo o principal representante. Porém, dependendo da cidade em que você vive, pode ser que existam muitas outras opções. Na capital paulista, por exemplo, já há serviços que disponibilizam bicicletas e até patinetes compartilhados. Isso sem falar no tradicional transporte público, que pode não ser muito bom em muitas cidades, e os táxis que lutam para sobreviver nessa crescente fase, nessa crescente era de economia compartilhada. Portanto, se você está pensando em comprar um carro, trate de incluir nas suas contas a possibilidade de recorrer a esses métodos alternativos de transporte e estimar o custo que você teria com esses métodos ao ano se você não tiver ou se você não tivesse um carro. Mas o propósito desse vídeo não é desencorajar aqueles que pensam em comprar um carro. É por isso que eu preciso admitir que ter um veículo próprio pode ter muitas vantagens. Se você precisa de um carro para percorrer longas distâncias diariamente, usar aplicativos de carona pode não ser uma boa opção. O mesmo vale para aquelas pessoas que precisam fazer muitas pequenas viagens todos os dias. Há pessoas também que simplesmente amam dirigir ou veem nos carros um sonho de consumo. Eu mesmo, por exemplo, sonho com um dia em que eu vou ter condições financeiras de ter um Mini Cooper conversível, sem com que ele represente um grande percentual do meu patrimônio e sem com que o custo de manutenção dele, o custo de ter esse carro, seja relevante no meu fluxo de caixa mensal. Nesses casos, como o meu próprio caso que eu acabei de citar, ter um carro próprio pode ser a forma que as pessoas encontram de manifestar essa paixão, justamente por não ser uma conta que se limite a uma decisão financeira, que é tão difícil responder a alguém se vale a pena ou não comprar um carro próprio. É preciso realmente refletir bastante, fazer muitos cálculos e entender se o veículo se encaixa dentro da sua realidade. Um cálculo que eu gosto de fazer é considerar o valor do carro em relação à sua carteira de investimentos total e também o custo de manutenção estimado do carro em relação ao seu salário ou à sua receita mensal. Para fins de estimativa, eu trabalho pessoalmente com a ideia de que o carro deve representar no máximo 5% do seu patrimônio total e que o custo de manutenção dele não pode ser superior a 10% da sua receita anual na pior das hipóteses. Não se trata de uma regra universal, mas sim uma estimativa própria que eu criei para fazer uma conta e descobrir se o seu sonho vai comprometer ou não o seu bolso. E essa foi a minha breve reflexão sobre se vale a pena ou não comprar um carro. Como você pode ver, esse é um assunto tão complexo que não oferece uma resposta exata. Tudo vai depender das suas necessidades e dos seus objetivos com o veículo. No final das contas, eu recomendo fortemente que você estude muito bem para entender se comprar um carro é uma boa opção para o seu bolso. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal.